Eu sei que o torcedor atleticano, né, torcedor do Atlético Paranaense, queria que já estivéssemos em novembro. O Atlético é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. O balanço geral desta segunda rodada, projeção desta terceira rodada, resultados, classificação e opinião. O Remo também fez uma boa rodada, uma boa participação, é o que a gente vai destacar nesse vídeo especial do futebol sul-americano. E, aliás, o Criciúma está na hora de acordar. Vem comigo! Olha, meus amigos, o Atlético Paranaense iniciou a rodada com 100% de aproveitamento, venceu na quinta-feira o Criciúma por 2-1 e vai encarar o Cuiabá, que também jogou na quinta-feira e empatou em 2-2 com o Avaí. O jogo será terça-feira, 7 horas da noite, horário de Brasília, pela terceira rodada, abertura da terceira rodada. Antes, eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva, né, coloque aqui nos comentários a sua opinião sobre a Série B. Balanço da rodada, ó, Atlético 2-1 no Criciúma, acho que o resultado é totalmente normal, se espera que o Atlético seja um mandante que performe muito bem. Cuiabá e Avaí, esse empate em 2-2 mostra que essas duas equipes têm muito mais a evoluir no Campeonato Brasileiro da Série B, são equipes tradicionais que estiveram recentemente na primeira divisão. O Avaí montou, acho que um bom time, né? Fez boas contratações. Obviamente que o time ainda não está encaixado. É o campeão catarinense, né? O Avaí ganhou esse ano na polêmica final com a Chapecoense. Por falar em Chapecoense, recebeu o Coritiba na estreia do gramado sintético, foi 2-1 para o Coritiba. Eu acho que é um resultado normal também, né? O Coritiba é um dos protagonistas da Série B. A Chapecoense se espera uma evolução ainda, né, maior para a sequência do campeonato. Está muito mal a Chape, vai correr perigo se as coisas não melhorarem. Vila Nova jogando em Goiânia vai ser um time muito difícil de ser batido. Venceu o Paysandu, para mim, um resultado também nada absurdo. Amazonas e Ferroviária. Veja só, o Amazonas não consegue performar em casa contra a Ferroviária. Ferroviária, que para mim é uma das equipes que vão figurar na parte de baixo da tabela. Então, o Amazonas também acende aí um sinal de alerta. É um time que vai precisar melhorar e muito para não sofrer no campeonato. E o resultado de empate não é nenhum absurdo. Novo Horizontino venceu Volta Redonda, resultado também standard, né? Novo Horizontino é uma das equipes que vai brigar lá em cima. Operário perdendo em casa para o Goiás. Eu costumo dizer, né, e eu não quero que o torcedor do Operário fique chateado, porque o Operário tem condições agora na terceira rodada de vencer fora, sim, a equipe do Avaí, é o jogo dos campeões estaduais. É, embora acredito que o Avaí seja o favorito para essa partida. Aqui, meus amigos, Operário e Goiás é um jogo de equipes que estão e vão frequentar a parte de cima da tabela. Só o que decide lá no final do ano aquele time que vai subir são vitórias como essa do Goiás, né? Se o Goiás ficar entre os quatro primeiros, você certamente vai dizer, ó, que esse tipo de vitória contra o Goiás decide a vida numa Série B. E se porventura o Operário não subir, ficar no quase mais uma vez, é esse tipo de derrota que acaba liquidando esses times na reta final de um Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, de uma maneira global, aqui esse resultado, para mim, também não é surpreendente. Talvez o jeito que foi o jogo, né, 2 gols seguidos na parte final do jogo, seja surpreendente. Remo 2-0 no América. O Remo, para mim, está um pouco abaixo, né, do pelotão que vai jogar o América, mas não seria surpresa, porque o jogo foi, né, no Pará. E atenção, hein? O Remo desperta neste momento, para a gente que está vendo de fora, né? A gente não acompanhou o Campeonato Paraense, mas o Remo me desperta mais atenção que o Paysandu no momento.
e o Remo consegue uma vitória importantíssima, né? Uma vitória de time grande, né? Que é fazer valer o seu mando contra uma equipe tradicional. É o que o Operário não fez, por exemplo. É o que o Paysandu não fez na estreia com o Atlético Paranaense. O Remo foi lá e fez. O Atlético perdeu em casa para o CRB, lembrando que esse jogo foi em Belo Horizonte, né? O Atlético ainda não podendo mandar os jogos na sua cidade. O CRB consegue uma vitória importante. Para mim, talvez a grande surpresa da rodada, né? O CRB vencendo fora, né? Imaginava que esse jogo era um jogo muito equilibrado, né? Que o empate seria bem justo. E o Botafogo e Dragão, né? Para mim também é um resultado, né, normal. Esse foram os resultados da Série B, que tem a seguinte classificação, meus amigos. O Atlético Paranaense é o líder do campeonato, você está vendo aí, são 4 times 100% de aproveitamento. Atlético, CRB, Goiás e Coritiba. Parabéns a essas equipes. Depois, na sequência, a gente tem mais 4 equipes com 4 pontos. Atlético Goianiense, Remo, Cuiabá, Novo Horizontino. Com 3, Operário, Vila Nova e América. Com 2, Avaí, Ferroviária. E daí a sequência de 2 times com 1 ponto, Botafogo e Amazonas. E ainda não pontuaram, já são 6 equipes, hein? Criciúma, Paysandu, Chapecoense, Volta Redonda e Atlético, ou melhor, 5 equipes que ainda não pontuaram. Lembrando que essa rodada de Série B está toda desmembrada, né? Começando terça-feira, Cuiabá e Atlético às 7 horas da noite. 8 da noite de quarta-feira, Paysandu e Chapecoense. No mesmo horário, Avaí e Operário. Quarta-feira, 9 da noite, Curitiba e Novo Horizontino. Né? Quinta-feira, 7 da noite, Goiás e Vila Nova. Criciúma e Atlético. Esse jogo é às 8 da noite. Quinta-feira também, no mesmo horário, 8 da noite, CRB e Volta, Botafogo e Remo, Ferroviária e Atlético Goianiense já às 9 da noite. 9h30 tem Independência, melhor, América e Amazonas. Então a rodada 3 será no meio de semana, com a rodada 4 no final de semana. Tá certo? É isso de Série B. Deixa o like, comente, né? E agora eu vou para o arremate final aqui, que é a grande pergunta, né? Dos 4 times que lideram o campeonato, quais têm condições de manter o 100% de aproveitamento? Então vamos lá. Eu já de largada digo que o Atlético tem chance. O Atlético vai ter um adversário difícil, vai jogar fora de casa. É o único dos 4 líderes que joga fora de casa, mas eu acho que o Atlético tem condições de manter o 100% de aproveitamento. Coritiba também, né? Joga com o Novo Horizontino. É um jogo difícil também do Novo Horizontino. É um jogo difícil também do Goiás, né? O Goiás pega o Vila Nova, é um clássico, mas são mandantes, né? Eu acho que o mais fácil, né, é o CRB vencer o Volta Redonda na quinta-feira. Então, se a gente estiver falando aqui ao final da próxima rodada que o CRB não tem o 100% de aproveitamento, isso sim seria uma grande surpresa. Meus amigos, é isso. É o futebol sul-americano aqui também na Série B.